Literalmente só existem 4 jeitos de conseguir clientes de edição de vídeo independente do mercado, desde cortes de podcast para BRs, até vídeos de YouTube de Minecraft para gringos, sempre são os mesmos 4 métodos. O primeiro é a prospecção quente. Prospecção significa ir atrás de clientes ativamente, ou seja, você usa sua energia para conseguir contatos de pessoas que poderiam ser possíveis clientes seus e então entra em contato com essas pessoas. Então, prospecção significa ir ativamente atrás de possíveis clientes. E quente significa o quão perto esse possível cliente está de você. Então, existe uma esfera de proximidade que revela o quão perto essa pessoa está de comprar de você, certo? Então, quando a pessoa está no meio da sua esfera, ele comprou de você. Ele chegou no nível mais quente possível, que é comprar. Quanto mais longe a pessoa tá de você, mais fria ela está. Então, por exemplo, o possível cliente que é frio, ele nunca ouviu falar de você, não sabe seu nome, não sabe o que você faz, não sabe a solução que você tem pra ela, não sabe do seu produto, do seu serviço, não sabe nada. É fria, ela não sabe literalmente nada de você. Enquanto ela vai se aproximando, vai aumentando as coisas que ela sabe sobre você. Então, ela começa a saber seu nome, aí ela descobre que você edita vídeos pra pessoas igual ela, talvez no mesmo nicho, talvez até pra amigos dessa pessoa, e cada vez mais essa pessoa vai ficando mais quente, até que ela descobre quanto você cobra, o quão confiável você é, quantos clientes você já teve e que você resolve exatamente o problema que essa pessoa quer. Aí ela chega no centro de calor, que é quando ela compra. Então, prospecção quente não significa nada mais, nada menos do que ir atrás de possíveis clientes que já sabem que você é. Então, prospecção quente não significa nada mais, nada menos do que ir atrás de clientes que já sabem quem você é, que já estão a um passo de distância de comprar. E como isso pode ser feito exatamente? Você pode ir atrás de clientes que já trabalharam com você e tentar reativar eles com um projeto novo. Você pode ir atrás dos seus seguidores nas suas redes sociais, da sua rede de contatos em grupos, por exemplo, comunidades do Discord, comunidades de WhatsApp, de edição de vídeos, vai atrás de todo mundo que já conhece você, que já conhece seu serviço, que já te seguiu, que já curtiu um post seu, qualquer coisa relacionada que a pessoa sabe da sua existência e do seu serviço. Agora, como você pode imaginar, esse não é o método mais eficiente, porque se você está começando agora, você tem muita pouca gente próxima da sua onda de calor. Na verdade, quase todo mundo vai estar completamente frio para você. Mas você vai ver o que é muito interessante, que esses 4 métodos se alimentam. Então, quanto mais você executar de cada um, mais fácil cada um fica. Tem um ponto que prospecção quente fica até muito mais efetivo do que qualquer outro, mas a gente já vai chegar lá. Agora, dos 4 métodos, prospecção quente é o que mais fecha por contato, porque essas pessoas, é muito fácil de fechar qualquer um que você está prospectando de maneira quente, porque eles já conhecem seu serviço e já estão quase dispostos a comprar. Mas o método que você vai ter que começar provavelmente é o prospecção fria, o que é semelhante a quente, mas em vez de ir atrás de pessoas que já estão na sua onda de calor, você vai atrás de pessoas que estão frias. Ou seja, pessoas que nunca ouviram de você. Então, na prospecção fria, você vai ir atrás de criadores de conteúdo no próprio Instagram, no próprio YouTube, no Twitter até mesmo, em comunidades do Discord. Só que são pessoas dessa vez que nunca ouviram falar de você, literalmente. E o foco na prospecção fria é simplesmente ganhar em quantidade, porque como ninguém te conhece, a pessoa não vai ter tanta confiança para fechar com você imediatamente, tanto quanto as pessoas que estão aqui na onda de calor. Então, o seu trabalho aqui é pegar aquelas 1, 2, 3 pessoas que estão na zona fria, que rapidamente são levadas para a zona de calor, com uma conversão rápida. Porque qual que é o objetivo aqui? Pegar uma pessoa que tá fria e cada vez mais empurrar ela para o centro de calor até ela comprar. E para fazer isso tem diversas estratégias. A sua mensagem de abordagem, que a sua primeira mensagem importa muito, a maneira que você introduz, é a primeira impressão que fica na cabeça do cliente também. Como você introduz, o que você introduz para esse potencial cliente importa muito. Os follow-ups que você faz, ou seja, quantas vezes por semana você vai rechamar essa pessoa até ela responder, até ela fechar com você. E, utilizando as outras 2 estratégias, você pode até pegar pessoas frias e trazer elas para o seu centro de calor muito mais rápido, sem esforço prático, imediato. Mas a gente já vai falar desses outros 2 métodos. Para a prospecção fria funcionar de maneira efetiva, você vai jogar um jogo de quantidade e sorte. Tem sim como você treinar para fechar mais clientes no frio, simplesmente com técnicas, mas no começo, obviamente, vai ser por sorte. Então o objetivo é chamar de 50 a 100 pessoas por dia, sem falta, tá, gente? Sábado e domingo também conta. Para pegar aquela uma pessoa, aquelas 2 pessoas, talvez 3 pessoas por semana que estão muito rapidamente prontos para fechar serviço com você. Talvez ele já queria um editor, talvez ele já tem um editor que tá falhando com ele, ele quer substituir, talvez ele tava no processo de contratar outro editor, mas você tem uma proposta melhor. São esses casos mais específicos. Talvez você ofereça uma solução para um problema dele tão específico que ele vai te contratar na hora. Então você tem que acertar na sorte de pegar essas 1 ou 2 pessoas por semana que querem fechar muito rápido e você já joga aqui no centro. Por isso que é um jogo de quantia. E não adianta ficar pensando, eu vou
vou mandar de 5 a 10, de 10 a 20 por dia e vou fechar clientes toda semana. Não. Isso aqui é literalmente um jogo de quantia. Então, a partir de 50 você começa a fechar alguma coisa, a partir de 100 você começa a fechar consistentemente e acima de 100 é quando você começa a escalar sua renda de verdade. É aí que você monta um sistema de vendas real. Mas se você acha que mandar 5 a 10, 10 a 20 mensagens, menos de 50 mensagens por dia vai te fechar alguma coisa, você tá enganado. A prospecção quente e a prospecção fria são dois métodos que a gente chama de 1 a 1. Ou seja, você tem que ir de pessoa em pessoa para conseguir fechar, certo? Então você tem que mandar uma mensagem pro cara, tem que mandar uma mensagem pro próximo, e o próximo daí um responde, você tem que responder de volta. É tudo 1 a 1, você e o cliente. Então é muito difícil de escalar isso daqui de uma maneira verdadeira, onde você não tem que mais colocar sua energia para conseguir clientes. Existem alguns métodos, por exemplo, você contrata um vendedor, mas aí você obviamente já precisa fazer dinheiro com edição, e muitas vezes nem vale a pena contratar um vendedor, porque com a experiência que você junta fazendo você mesmo, até você conseguir dinheiro para contratar um vendedor, você já faz muito melhor que ele, traz mais dinheiro para si mesmo do que um vendedor traria. Então a escolha mais inteligente daí é você vender e simplesmente terceirizar a edição para outros editores. Até porque vender é muito mais rápido do que editar. Essa normalmente é a progressão de escala para edição de vídeos. Se você está começando literalmente do zero, você não tem portfólio, você tem uma edição ou outra apenas, você está disposto a aprender, disposto a errar, eu recomendo que você vá de prospecção fria, faça muitos e muitos testes grátis para essas pessoas que você está indo atrás, tanto no Instagram quanto no YouTube, e então utilize esses testes grátis para montar um portfólio que vai te ajudar a ser contratado com os próximos dois métodos. Não só com os próximos dois métodos, mas também com a prospecção quente, como você já vai ver. O próximo método é conteúdo grátis. E isso aqui já entra na área do que a gente chama um para muitos. Então você é uma pessoa criando conteúdo que muitas pessoas podem ver, muitas pessoas podem consumir. Você está colocando esforço em uma peça de conteúdo que muitas pessoas conseguem ver. E é aqui que a escala de verdade começa. Mas tem os seus pontos negativos também. Com conteúdo grátis, quando você está começando, muito semelhante à prospecção fria, o objetivo inicial é 100% quantidade. Porque se você está começando do zero tanto no YouTube quanto no Instagram, normalmente só qualidade não vai te trazer muitas visualizações. Tem todo um processo de aquecimento de conta, todo um processo de identificação de audiência que o Instagram e o YouTube tem. O Instagram em maior parte, né? Muito mais fácil de começar no YouTube e já dá bom logo, mas ao mesmo tempo é muito mais difícil de conseguir clientes só pelo YouTube. Então é um balanço muito equilibrado aí entre as duas plataformas. Quantidade no começo é uma boa via de regra para a maioria das pessoas. E com quantidade eu quero dizer uns 2 a 5 posts por dia no Instagram e um vídeo por dia no YouTube. Agora, a estratégia que você vai usar com o que você vai postar nesse começo vai variar muito. Depende muito do nicho que você trabalha, de qual tipo de cliente você quer conseguir, qual serviço exatamente você quer prestar e para qual nível financeiro. Por exemplo, se você vai prestar edição para vídeos de Minecraft que você quer cobrar R$5 mil ou $1.000, você vai ter que fazer um conteúdo muito mais específico e aprofundado do que para quem quer fechar curso de podcast por R$30, R$50 cada, porque o nível de quem está comprando isso é diferente. Então você tem que identificar quem você quer que seja seu cliente e o que eles assistem. Então eu vou dar um exemplo bem prático aqui. Se você quer clientes que fazem podcasts para você tirar cortes, você tem que fazer vídeos que pessoas que têm podcasts assistiriam, o que não é a coisa mais fácil do mundo. Mas, por exemplo, como escalar seu podcast para 1 milhão de views mês no orgânico. Aí nesse vídeo você explicaria como cortes fazem esse trabalho para o criador de podcast aí e como você poderia ajudar essa pessoa a fazer isso fazendo serviço para ela. Agora, no YouTube é muito mais complicado de fazer em abundância esse tipo de conteúdo porque você vai acabar repetindo uma coisa ou outra. Não que isso importe, mas eu prefiro a estratégia de spamar o Instagram com muitos vídeos, porque, por exemplo, você pode transformar essa ideia de vídeo que eu acabei de dar em uns 10 reels diferentes que atacam de formatos, de perspectivas diferentes, que podem acabar tendo mais chance de viralizar por pura quantidade, certo? Mas, de novo, depende de tantos fatores que não tem como eu falar só em um vídeo aqui para todo mundo faça isso. Cada nicho e cada pessoa vai ter algo muito específico que vai ter que trabalhar ou no Instagram ou no YouTube para conseguir clientes com conteúdo grátis. E agora, o mais importante é que os clientes não vão vir magicamente se você só postar o seu portfólio. Não é assim que funciona. Enquanto postar o seu portfólio no Instagram e no YouTube dão autoridade e podem ajudar a fechar um cliente ou outro, eles não são escaláveis, não são formas de venda escaláveis. Então, se você quer todo mês mais clientes, quer expandir sua renda, quer escalar, você tem que ter uma estratégia de conteúdo válida, que no caso é trazer valor para quem está assistindo. E valor significa ajudar a pessoa com o problema dela. E eu vou dar um exemplo muito óbvio aqui, que é, por exemplo, o canal do Vitor Romão. O produto do Vitor Romão é para editores de vídeo, então quem ele quer que assista? Editores de vídeo. Qual é o problema que ele quer resolver para esses editores? Conseguir clientes gringos. Então, quais vídeos ele faz? Conteúdo ensinando a conseguir clientes gringos. Ele fala sobre os clientes gringos dele, quais são as verdades sobre o mercado, alguns segredos, algumas coisas que você não saberia sobre como conseguir clientes gringos, como é trabalhar com eles, esse tipo de coisa. Você está ajudando os editores de vídeo a conseguirem clientes gringos. Então é só converter isso
para o seu cliente de edição. Eu pessoalmente nunca fui atrás de clientes pelo YouTube fazendo conteúdo grátis dessa forma, mas eu já fui pelo Instagram e funcionou. Para minha agência em específico, não valia a pena continuar com esse método porque a nossa venda por prospecção fria e prospecção quente estava muito mais simples de escalar, mas eu tenho certeza que você consegue fechar muitos clientes com esse método aqui também. E o legal do conteúdo grátis é que ele vai te ajudar a atrair pessoas para sua bolha de calor, para sua aura, eu diria. Então, por exemplo, você posta um conteúdo no seu feed do Instagram, por exemplo, que vai pegar uma pessoa que estava aqui no frio e vai trazer mais para frente. Então, se você mandar uma mensagem para ela aqui no amarelo, talvez ela feche muito mais rápido do que se você tivesse mandado quando ela tá no azul. Talvez a pessoa fique cada vez mais perto, ao ponto dela comprar sozinha, só com o conteúdo, sem você ter que mandar mensagem. Então isso aqui auxilia até na prospecção fria e quente. E por fim, nós temos os anúncios pagos, que são uma maneira mais rápida de escalar. Eu já vou falar sobre quais desses métodos são mais rápidos para quem está começando, às vezes quem já está no mercado profissionalmente, mas anúncios pagos são muito efetivos se você fizer direito. E são basicamente uma vertente aí de conteúdo grátis de certa forma, porque você pode pegar um conteúdo grátis que deu muito certo, pagar, transformar em um anúncio pago para pegar ainda mais gente, com a facilidade aí, o poder que o dinheiro dá. Então isso aqui tem o mesmo princípio do conteúdo grátis. Você vai identificar quem é a persona, né? Se você entende algo de anúncio, você já sabe disso. Identificar quem é o cliente, o que faria ele comprar de você e fazer um anúncio com base nisso. Aqui, normalmente, os que funcionam na minha experiência, pelo que eu vi de outros editores, também é valor. Normalmente, algumas ofertas diretas. Então, por exemplo, você é nutricionista e está precisando de um editor de vídeo que vai te ajudar a escalar os seus resultados no nicho rapidamente. Meu nome é Eric e eu sou editor profissional para nutricionistas. Tenho 3 clientes no ramo que eu ajudei a sair de 1 post por dia para 5 posts por dia e isso cresceu o perfil deles para 30 mil seguidores em 3 meses. Se você quer entrar em contato comigo para trabalhar comigo, é só clicar aqui no botão. Ofertas diretas funcionam. E o que eu vejo muito no meu Instagram por algum motivo, que eu acabei nunca testando, eu não conheço ninguém que testou isso, foi testemunhos diretos de cliente. Então é, por exemplo, um cliente literalmente aí gravando um vídeo falando: o Carlos, quando eu contratei o Carlos eu tinha 1.000 seguidores, depois que ele começou a editar pra mim eu fiz 30 mil seguidores em 3 meses muito rapidamente, eu recomendo ele demais. Daí tem um botão aí, me contrate. Eu nunca testei, esse daqui em específico eu nem sabia que a meta permitia isso daqui, mas eu já vi no meu próprio feed, eu não sei se funciona. Agora, esses dois eu já tive muito contato com quem fez, eu já fiz poucas vezes, não tive muitos resultados com esses dois. Também não fui muito consistente, não tentei demais, pelo menos pro serviço de edição de vídeos em si, pra minha agência. Quem eu conheço que faz isso daqui tem uma renda bem consistente, mas na minha opinião ainda vale muito mais a pena focar ou em conteúdo grátis ou em prospecção fria e quente. Eu sinceramente não gosto muito de anúncios pagos para conseguir clientes, mas isso é só a minha opinião. Agora, qual desses você deveria escolher? Bom, eu vou ser muito direto. Eu recomendo fazer um combo. E você pode fazer esse combo com qualquer combinação aqui. Por exemplo, você pode fazer conteúdo grátis com prospecção fria. Então, enquanto você vai postando conteúdo grátis para atrair mais pessoas para sua bolha, para ir te conhecendo, você vai fazendo prospecção com pessoas que ainda não te conhecem, para tentar fechar um cliente em quantia. Eu já vou falar quais são os métodos mais rápidos, mas deixa eu falar dos combos primeiro. Você pode fazer conteúdo grátis e prospecção quente. Então, você vai postando conteúdo e quem curte os seus vídeos, quem te segue, você vai atrás, que são pessoas mais quentes. Você pode fazer prospecção quente e anúncios pagos. Então, conforme as pessoas vão chegando no seu anúncio, você vai prospectando essas pessoas, quem curtiu, quem viu o anúncio, quem comentou, etc. Ou você pode fazer anúncios pagos e prospecção fria. Quem chega do anúncio, quem chega por prospecção fria, chega por prospecção fria. Então, esses são combos muito interessantes. Eu particularmente foquei a maior parte da minha operação em prospecção fria e conteúdo grátis. Eu fiz esse combo aqui. Depois eu acabei largando conteúdo grátis, igual eu falei, e foquei só na prospecção fria, que foi o que mais funcionou pra mim, pro meu caso, pro meu jeito de lidar com as coisas. Agora, os mais rápidos, tá? Começando do zero, você começa com prospecção fria amanhã, em menos de 2 dias você já tem um cliente, se você fizer direito. Lembrando, você tem que focar em quantidade e uma boa abordagem, mas é sinceramente o jeito mais rápido de fechar clientes. Inclusive, eu vou deixar um vídeo aqui nos cardzinhos e no fim desse vídeo, para quem é membro do canal, que é uma aula do meu curso, onde eu ensino o meu método inteiro de prospecção fria para fechar clientes, até o estilo de edição, a primeira mensagem, tudo que você tem que fazer para fechar o seu primeiro cliente de prospecção fria em menos de uma semana. A prospecção quente não vai funcionar muito bem para quem é iniciante de verdade, porque você tem que ter uma base já construída. Você tem que ter ali alguns seguidores, alguns contatos, alguma coisa já feita. Senão não tem como fazer, né? Impossível. Mas para quem já tem uma boa base, eu diria para começar por essa, só para fechar alguns contratos rápidos enquanto trabalha nas outras. Então, se você já tá no mercado há um tempo, chama os seus clientes antigos, vê se eles conhecem alguém que tá precisando, vai em comunidades, etc e tal. Inclusive, na prospecção quente é onde entra também a indicação, porque essa onda de calor aqui é por proximidade de pessoas. Então, alguém que tá aqui dentro da sua bolha de calor, que conhece alguém que quer comprar, vai estar automaticamente aqui, porque a pessoa tá conectada a ela. É muito mais fácil de vender por uma indicação. Então, para quem já tá meio estabelecido, isso aqui é uma ótima forma de começar. Conteúdo grátis tem muito
potencial, mas é um jogo de sorte, infelizmente, no começo, pelo menos. Se você não sabe exatamente a estratégia que você tem certeza que vai trazer resultados, ou se você não tiver muita sorte, você pode acabar postando conteúdo grátis por meses e não conseguir nenhum cliente desse conteúdo. Então eu não tô falando que não funciona, eu tô falando que tem tantas variáveis que não é confiável o suficiente para se começar, para garantir uma renda para você com edição. E é por isso que eu diria para focar tanto em prospecção fria quanto em conteúdo grátis, porque enquanto o conteúdo vai crescendo até começar a vir em clientes, até começar a dar certo, você já tá fechando com a prospecção fria para te dar uma base, para te dar uma renda imediata. Mas é muito poderoso se acabar dando certo. Conteúdo grátis é o mais poderoso, inclusive, porque você não tá gastando muita energia, porque você faz uma vez e vai para milhares de pessoas, você não tá pagando nada, se você editar você mesmo, né? E se deu certo uma vez, é só continuar que não vai parar de dar certo. Você só tem que acertar um pros outros darem certo. E por fim, temos anúncios pagos. É óbvio, você precisa já de dinheiro, de experiência com anúncios, não é só fazer qualquer coisa e jogar ali R$10 que você vai fechar um cliente de R$1.000. Então, por ser algo que já requer um conhecimento prévio, requer dinheiro em mãos, requer disponibilidade para gastar dinheiro e potencialmente não conseguir nenhum cliente, eu diria que é o pior de todos. Para quem tá iniciando, pelo menos. Se você já entende de anúncios, talvez já trabalha com isso, já tem uma boa base, um bom serviço e sabe exatamente o que fazer para fazer anúncios que vão converter, vai de anúncio pago que vai dar bom para você também. Então, na minha opinião, prospecção são os vencedores, tanto a fria quanto a quente, principalmente a fria para quem tá começando. Conteúdo grátis ficaria em segundo lugar e anúncios pagos em terceiro.